Bom, como isso aqui é uma coisa bem muito rápida, a gente não tem a oportunidade de fazer uma linha de raciocínio muito longa, né? Eu vou mostrar essa frase aqui, que é uma frase que eu gosto muito, desses dois autores aí, e ele diz o seguinte: não se pode gerir o conhecimento, na verdade ninguém pode. O que você pode fazer é gerenciar o ambiente que o conhecimento pode ser criado, descoberto, capturado, compartilhado, destilado, validado, transferido, aprovado, adaptado, aplicado. Eu poderia passar a tarde toda aqui falando verbos que se aplicam ao conhecimento. Juntar verbos a respeito do conhecimento é fácil, tá? Bom, o que a gente tem na prática é o seguinte. Vamos ver se ele é o tempo de ficar com o dedo lá que está fazendo a diferença. E passou duas vezes. Passou duas que eu fiquei muito tempo agora. Um leve toque. Aí. Então, esses verbos do conhecimento, criar, descobrir, capturar, como eu falei, uma série de verbos, que aí eu tenho que introduzir mais alguns, aprimorar, disseminar, são tantos verbos quanto sejam possíveis de aplicar ao conhecimento, eles em si próprios não são ações de gestão do conhecimento organizacional. Quem faz essas coisas com o conhecimento, e aqui a gente precisa lembrar que a gente tem que diferenciar o conhecimento como coisa e o conhecimento como fluxo. Né? Da mesma maneira que o átomo é matéria e energia ao mesmo tempo, é onda e matéria, conhecimento é coisa e é fluxo. Né? Então, quem faz isso no dia a dia das empresas, nas rotinas operacionais, são os conhecedores, as pessoas que lidam diretamente com o conhecimento. Não cabe a gestão do conhecimento de forma alguma criar conhecimento. Eu sei que muita gente fala o verbo no sentido do processo, mas isso cria uma confusão conceitual grande. Porque às vezes você vai num lugar, o cara tem a expectativa de que a gestão do conhecimento crie conhecimento, que a gestão do conhecimento retenha conhecimento. A gestão do conhecimento não vai fazer isso de maneira nenhuma. Se ela fizer isso, tem alguma coisa errada na empresa. Porque quem tem que fazer isso é o cara que trabalha com o conhecimento. É o detentor do conhecimento. Ele tem que ser um suporte para poder fazer isso com o conhecimento dele. E não alguém chegar para ele e entregar conhecimento, o que faria nenhum sentido. Né? Então, na verdade, esses verbos todos misturados, eles são ações de quem trabalha bem, de quem lida diretamente com o conhecimento e sabe lidar bem com ele no seu dia a dia. Se o cara não está fazendo isso lá no dia a dia dele, tem alguma coisa errada com a maneira como ele trabalha. Mas não vai ser a gestão do conhecimento que vai fazer isso por ele. Né? Então aí a gente pode entender a gestão do conhecimento como um metaprocesso. A gestão do conhecimento não poderia ser alguma coisa que lida com o conhecimento. A gestão do conhecimento tem que ser alguma coisa que lida, sim, com políticas e processos. Então o objeto da gestão do conhecimento são outros processos, não o conhecimento em si. Então, a ideia aqui é que gestão do conhecimento organizacional seja entendida como um metaprocesso, o qual se propõe a lidar com as políticas e processos que impactam o conhecimento organizacional e não lidaria diretamente com o conhecimento, não podendo, portanto, exercer nenhuma ação direta sobre ele. Repare que eu nem falei em conhecimento crítico, porque toda empresa que desaparece, toda empresa que acaba, também tinha seus conhecimentos críticos. Então não é o fato de mapear, identificar e saber lidar com conhecimentos críticos que vai propiciar a sobrevivência da empresa, como muita gente pensa. É a criação de conhecimento que possibilita a sobrevivência da empresa, não a identificação dos conhecimentos que eram críticos em algum momento. Porque sempre vai haver conhecimentos críticos em qualquer momento. Mas talvez os críticos de ontem não sejam os críticos de hoje. Aqui uma frase do Nanaka, num artigo recente dele, agora de 2009, em que ele diz que a criação do conhecimento organizacional é o processo de tornar disponível e ampliar o conhecimento criado pelos indivíduos, bem como cristalizá-lo e ligá-lo a um sistema de conhecimento da organização. A ideia aqui é ter um sistema de conhecimento da organização, que propicie o conhecimento organizacional. Cristalizar no sentido de deixar transparente, né? Trazer para dentro. Bom, aí aqui eu vou me permitir uma definição, porque sem uma definição também a gente fica com dificuldade de caminhar. E a ideia aqui é a seguinte: a gestão, eu estou definindo, é uma definição minha, né? E
com a qual eu vou trabalhar em cima dessas ideias que eu estou apresentando aqui. Então, a gestão do conhecimento organizacional só faz sentido se entendida como um metaprocesso que, através de ações e práticas de apoio, define políticas e processos voltados à coordenação e à integração dos diferentes processos de conhecimentos da empresa, possibilitando a ela aprimorar a emergência, criação, no caso, de seu conhecimento organizacional, um ativo intangível. Então, o modelo que eu vou apresentar parte dessa definição. Você pode chegar com outra definição, mas isso aqui não está batendo com o que eu defini. Bom, o modelo só faz sentido mediante alguma definição. Sem definir antes o que é gestão do conhecimento organizacional, fica difícil você estabelecer qualquer modelo. Vista dessa forma, a gestão do conhecimento organizacional ela é precursora da inovação, tanto a incremental quanto a radical. E ela viabiliza a eficiência adaptativa, que é o aprendizado organizacional, possibilitando assim novos produtos, novos processos, novos serviços ou novas formas organizacionais, embora não os crie diretamente. Isso aqui é interessante. Essa expectativa que a gestão do conhecimento vai criar novas formas organizacionais, ela é irreal. Não é a gestão do conhecimento que vai fazer isso. Ela vai propiciar a criação de novas formas organizacionais. Uma preocupação que o pessoal de RH sempre tem com liderança, então eu sempre boto esse slide aí, né? Liderança na sociedade pós-industrial. O que a gente espera da liderança na sociedade pós-industrial? Primeiro, rompimento com o Taylorismo. A ideia da cauda longa, a ideia de que antes você tinha poucos pensando e muitos executando. E as empresas hoje não funcionam mais assim, não podem funcionar dessa maneira. As empresas hoje têm que funcionar com muita gente pensando e você somando o que todo mundo está pensando e fazendo um todo. Né? Tem que progredir mais do que TQM progrediu. O TQM já foi um avanço, já foi uma maneira de pegar o conhecimento que estava na cabeça dos engenheiros de controle, de produção, e levar para todos os funcionários. Mas é preciso fazer mais do que isso. Preciso ter mais gente pensando. Essas lideranças têm que desenvolver habilidades para lidar com intangíveis. Porque, como eu falei no início, falar em intangíveis é fácil, mas entender como eles funcionam é muito mais difícil. E aí você começa a aplicar conceitos que são conceitos de gestão de tangíveis a intangíveis. E você não encontra os resultados que você está esperando, porque as coisas não funcionam da mesma maneira. Temos que ter mais habilidade de pesquisa para melhor lidar com a racionalidade limitada e a incerteza que é o mundo em que a gente vive. Né? A gente já percebeu isso, outros perceberam pela gente. Só que o gerente de uma empresa, ele não é um pesquisador acadêmico. Ele não tem tempo para ficar desenvolvendo teorias. O que ele precisa é um método. E quando eu falo um método, não é uma receita de bolo, é alguma coisa que dê norte para ele, com o qual ele possa entender onde ele está caminhando. Então, se ele não vai desenvolver uma teoria, mas ele vai ter um método, ele precisa ter um modelo. O modelo que eu estou... Acho que tem um número de toques mágico aqui que... Aí, vamos ver se... Então, o modelo é esse aí. Esse modelo, como eu falei no início, ele serve para você entender algumas coisas. Ele não vai te dar todas as respostas. Se ele te desse todas as respostas, ele era uma reprodução do sistema que ele está querendo modelar e aí ele não teria utilidade nenhuma. O modelo só serve quando ele é uma representação simplificada da realidade. E a ideia aqui é você perceber que há ações de primeira ordem, assim como há ações de segunda ordem. As ações de primeira ordem, que são mais focadas em gestão da informação, elas trabalham as chamadas rotinas de melhoria da organização. Essas rotinas de melhoria, normalmente, elas têm foco em explícito. E aí é importante a gente entender também que não existe um conhecimento explícito e um conhecimento tácito, como muitas vezes a gente faz parecer quando fala. O que existe é um contínuo. O conhecimento é sempre parte tácito e parte explícito. O fato de eu ter foco no explícito não quer dizer que eu esteja trabalhando só com o explícito. Mas aqui eu estou privilegiando nessas ações desse tipo, que são ações de primeira ordem, são ações onde eu pego os resultados de conhecimento da organização e tento influenciar os processos operacionais, eu estou tendo foco no conhecimento explícito. Na parte explícita, na parte articulável do conhecimento, aquela parte que a gente pode gerar conteúdos, aquela parte que a gente pode disponibilizar na forma